Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus, segundo a misericordiosa vontade do Senhor. Bem-vinda e bem-vindo a mais um estudo da série Doxologia nos Salmos. Hoje nós vamos estudar os Salmos de número 50 e o de número 51. Vamos então dar início ao nosso estudo de hoje. Salmo 50. Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo e clame a mim no dia da angústia. Eu o livrarei e você me honrará. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo de número 50 faz parte do livro número 2 dos 5 livros do Saltério. O autor é Asaf, o autor do Salmo 50. Este salmo ele é classificado como um salmo litúrgico e tem como tema central Deus, um justo juiz. No contexto teológico do Salmo 50, temos uma convocação de Deus para julgar o seu povo com relação ao que estava no coração de cada israelita, se verdadeiramente amavam e adoravam a Deus ou apenas cumpriam rituais litúrgicos sem qualquer valor espiritual. Quando verdadeiramente nos relacionamos com Deus, nossa responsabilidade aumenta para vivermos em fiel obediência a Ele, pois o Senhor sonda o coração de cada pessoa que se aproxima dEle. Deus de nós não precisa de nada, mas deseja que demonstremos um amor genuíno por Ele. Deus é um justo juiz que um dia julgará os justos e os ímpios. No exegese do Salmo de número 50, nos 3 primeiros versículos, diz assim a palavra do Senhor. Fala o Senhor, o Deus Supremo. Convoca toda a terra do nascente ao poente. Desde Sião, perfeita em beleza, Deus resplandece. Nosso Deus vem, certamente não ficará calado. À sua frente vai um fogo devorador e ao seu redor uma violenta tempestade. Estes 3 versículos nós podemos então resumir como a supremacia e a soberania de Deus. O salmista anuncia aqui que Deus vai falar a todos os habitantes da terra a partir de Jerusalém, chamada Sião, de forma notável e resplandecente. Nos versículos 4 ao 6, diz assim a palavra do Senhor. Ele convocou os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo. Ajuntem os que me são fiéis, que mediante sacrifício fizeram aliança comigo. E os céus proclamam a sua justiça, pois o próprio Deus é o juiz. E aí uma pausa para a meditação da mensagem destes 3 versículos. E o que nós podemos, então, fazer uma meditação desses 3 versículos é sobre o julgamento divino que ocorrerá. O salmista, então, anuncia que Deus vai julgar todos os habitantes da terra, cada pessoa, uma a uma, segundo as suas obras. Será um julgamento de justiça, pois Deus é um justo juiz. Nos versículos 7 ao 11, na sequência do Salmo 50, nós podemos então ler: Ouça, meu povo, pois eu falarei. Vou testemunhar contra você, Israel. Eu sou Deus, o seu Deus. Não o acuso pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que você sempre me oferece. Não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois todos os animais da floresta são meus.
como são as cabeças de gado, aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Estes 5 versículos podem ser resumidos como a condição de que Deus é o Criador de tudo. O salmista declara que Deus é o único Deus e que tudo que existe no universo foi feito por Ele e é dele. O Senhor de nós não precisa de nada, a não ser o nosso amor, a nossa adoração e, sobretudo, a nossa obediência. Nos versículos 12 a 15, diz assim a palavra do Senhor no Salmo 50. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você, pois o mundo é meu e tudo que nele existe. Acaso como carne de touros ou bebo sangue de bodes? Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo e clame a mim no dia da angústia. Eu o livrarei e você me honrará. Estes 4 versículos podem ser resumidos com a seguinte frase: Deus é autossuficiente e nós somos dependentes dele. O salmista ratifica que Deus é autossuficiente, ou seja, tem capacidade de viver sem depender de outrem, ao contrário de nós, que precisamos de Deus para viver. O Senhor pede a nós apenas gratidão, cumprimento dos votos feitos ao Senhor, oração, clamor e honrar a Deus, pois desse modo Ele nos livrará dos perigos, das angústias e das aflições. No versículo 16 ao 21, diz assim a palavra do Senhor: Mas ao ímpio Deus diz: Que direito você tem de recitar as minhas leis ou de ficar repetindo a minha aliança? Pois você odeia a minha disciplina e dá as costas às minhas palavras. Você vê um ladrão e já se torna seu cúmplice, e com adúlteros se mistura. Sua boca está cheia de maldade e a sua língua formula fraude. Deliberadamente você fala contra o seu irmão e calunia o filho da sua própria mãe. Ficaria eu calado diante de tudo que você tem feito? Você pensa que eu sou como você? Mas agora eu o acusarei diretamente, sem omitir coisa alguma. Algumas atitudes dos ímpios aqui foram mencionadas. Entre elas, eles não querem saber de Deus. Os ímpios odeiam a disciplina do Senhor. Os ímpios não reverenciam a palavra de Deus. Os ímpios falam mal das pessoas. Os ímpios são fraudulentos, vivem em pecado e por isso serão julgados pelo Senhor de forma justa. No versículo 22 ao 23, diz assim a palavra do Senhor: Considerem isto vocês que se esquecem de Deus. Caso contrário, os despedaçarei sem que ninguém os livre. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Palavra do Senhor. Um resumo destes 2 versículos: a salvação de Deus para a humanidade. O salmista diz que a pessoa que se esquece de Deus vai perecer em sua desobediência e em seus pecados. De outra maneira, a pessoa que vive com e para Deus, em gratidão, honra a Deus no seu modo de viver, andando nos caminhos do Senhor, a este Deus mostrará a sua salvação. Salmo 51. Cria em mim um coração puro, ó Deus.
e renova dentro de mim um espírito estável. O Salmo de número 51 tem como autor o rei Davi. Ele é classificado como um salmo de lamentação e tem como tema central uma oração para o perdão. Este Salmo 51 faz parte do livro número 2 dos 5 livros do Saltério. Um contexto teológico do Salmo 51 expressa uma oração de arrependimento de um pecador, o rei Davi, que reconheceu que pecou contra Deus e contra o próximo. Trata-se do rei Davi, que depois de cometer adultério com Batseba e tê-la engravidado, colocou o marido dela em uma situação de morte no campo de batalha, o que ocorreu, e depois agiu como se nada tivesse acontecido. Então, Deus revela ao profeta Natã sobre os pecados do rei Davi, e este é confrontado pelo profeta, caindo em uma profunda tristeza da alma, isto é, arrependimento. É neste contexto que o rei Davi pede perdão a Deus pelos seus pecados, através do Salmo de número 51. Somos pecadores e, por isso, precisamos do perdão de Deus. Os 2 primeiros versículos do Salmo 51 diz: Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Aqui nós temos os pedidos do rei Davi, entre eles, que o Deus de amor tenha misericórdia dele, que Deus apague os seus pecados e que Deus o purifique de todos os seus pecados. No versículo 3 ao 4 diz assim a palavra do Senhor: Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. No resumo destes 2 versículos, temos aí o arrependimento do rei Davi. Ele reconhece que é pecador e pecou contra Deus. Reconhece que Deus é justo e que sua sentença foi justa quando Deus condenou os seus atos pecaminosos. No versículo 5 ao 6 do Salmo 51 diz: Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Estes 2 versículos podem ser resumidos como uma herança adâmica de Davi. Ele reconhece que herdou a condição de sua natureza pecaminosa desde a desobediência de Adão e Eva no jardim do Éden. Reconhece que o desejo de Deus é a verdade e a sabedoria de amor, ou de amar a Deus de coração. Nos versículos 7 ao 9, diz assim no Salmo 51: Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Aqui nós temos mais pedidos do rei Davi a Deus. Então ele pede que Deus o purifique de seus pecados novamente, que Deus abra os seus ouvidos para ouvir cânticos de júbilo e alegria, que Deus não venha se lembrar de seus pecados e os apague de forma definitiva. Nos versículos 10 ao 13, diz assim a palavra do Senhor no Salmo 51. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença,
nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Nestes 4 versículos, nós temos então um resumo dos desejos espirituais do rei Davi. Ele deseja ter um coração puro e o espírito equilibrado de paz interior. O rei Davi deseja viver sob os domínios do Espírito Santo. Ele também deseja obedecer ao Senhor e viver em alegria por causa da sua salvação. Por fim, o rei Davi deseja ensinar os preceitos divinos, isto é, a palavra de Deus, aos pecadores. Nos versículos 14 ao 17 do Salmo 51, diz assim a palavra do Senhor: livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Aqui nós temos outros pedidos do rei Davi. Perdão de seus pecados, mais uma vez, sabedoria para anunciar salvação em Deus e um espírito quebrantado e contrito diante do Senhor, para que não seja desprezado. No versículo 18 ao 19, diz assim a palavra do Senhor: por tua boa vontade fazes Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Aqui nós temos outros desejos do rei Davi, e entre eles, que Deus prospere o seu povo e que o Senhor se agrade da sincera adoração a Deus. No nosso próximo estudo, nós vamos estudar os salmos de número 52, 53 e o de número 54. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo estudo da série Doxologia nos Salmos. Isto, se Deus permitir.